Começamos com o Cruzeiro, Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola. 6h16, confirmando o Cruzeiro que voltou de Maceió com a cabeça inchada depois de sair na frente. Tudo que um time precisava e buscava naquele momento era sair na frente do CSA, mas aí 2 vacilos da defesa do Cruzeiro e a virada em 2 minutos da equipe alagoana e o Cruzeiro voltando a perder na Série B do Campeonato Brasileiro. 7 jogos, 4 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E o Cruzeiro segue a sina de não passar da 10ª colocação na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de continuar o vídeo, nação, se inscrevam no canal, deixe aquele like cabuloso, ative o sininho das notificações para poder ficar sempre informado do nosso Cruzeirão cabuloso. Desde que começou a Série B para o Cruzeiro na temporada de 2020. Jogadores voltaram, foram liberados e a reapresentação será nesta terça à tarde na Toca da Raposa 2. E será o único treinamento que vai ter o técnico Moza para o jogo de quarta-feira às 7 horas da noite contra o Guarani no Mineirão. O Cruzeiro agora tem como os 3 próximos jogos Guarani no Mineirão, Brasil de Pelotas em Pelotas e depois o Coritiba no outro meio de semana no Gigante da Pampulha. Os 3 próximos compromissos, o Moza falando em buscar a reabilitação imediatamente depois do resultado ruim ontem no Rei Pelé em Maceió. E para este compromisso, ele tem mais problema. Talvez até ganhe uma nova opção. Mas o problema é que o Ramon, o zagueiro, que fez um bom jogo contra o Vasco ontem também, não comprometeu, ao contrário dos outros, o Ramon levou o 3º cartão amarelo. Então é desfalque certo. E aí não tem ainda a volta do Eduardo Brock, que segue se recuperando de uma lesão muscular, e as opções do Moza. O Paulo, que vai voltar, foi expulso contra o Vasco, cumpriu suspensão ontem, tem o Everton e tem o Joseph. E uma outra opção está chegando a Belo Horizonte. É o zagueiro Léo Santos, 27 anos, atuou com o Ituano na Série C do Campeonato Brasileiro, jogou sábado na vitória contra o Mirassol. O Ituano confirmou que emprestou o atleta ao Cruzeiro. E aí eu explico. Havia um receio, uma expectativa de que o Cruzeiro, já a partir de hoje, não pudesse inscrever novos atletas no bid da CBF por causa da punição que virá da FIFA com o não pagamento da dívida ao defensor do Uruguai. Só que isso deve valer a partir de amanhã. Então hoje o Cruzeiro ainda pode fazer o registro, entrar com documentação e por isso conseguiu a contratação do Léo Santos, 27 anos, 1,97 m, pelo menos bom no jogo aéreo, uma deficiência desse Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Léo Santos já está viajando, já deve chegar para treinar nesta terça-feira e com toda certeza fica à disposição para o técnico Moza para o duelo de quarta diante do Guarani. Aí se vai ser titular ou não, aí já é com o técnico Celeste, que está muito preocupado e com toda razão pelas seguidas falhas do Cruzeiro. O Cruzeiro tem entregado as vitórias aos adversários com muitas falhas desde que começou a Série B do Campeonato Brasileiro. 6h19. Então, além do Paulo, Rafael Sobis também volta a ficar à disposição. Foi preservado por causa de desgaste, não deve ser problema para quarta. E a expectativa também pela volta do meia Giovani, outro que ficou fora, aliás, dos 2 últimos jogos, com um desgaste maior. Fez um trabalho especial e deve ser opção novamente para o técnico Moza. Vamos aguardar o que o Moza vai fazer nesta reapresentação. De terça-feira, o discurso é não abaixar a cabeça. Em meio a tantas dificuldades, o Cruzeiro precisa buscar a reabilitação contra o Guarani no Mineirão. Carneiro. Derrotas em 7 jogos. É o Cruzeiro. Boa noite, Júnior Brasil. Boa noite, Emanuel, Léo, Edu, amigos e amigas. Uma situação complicada, Emanuel. Começando pela escalação. O Moza parece que ele ainda não entendeu a limitação de alguns de seus zagueiros. 3 zagueiros não dá. Você tem que colocar o Ramon para marcar o Joseph e o Everton. No caso, esses 3, porque o melhor estava fora, que era o Paulo. Então, assim, um problema. O Everton falhou de um jeito, não está pronto ainda. E o Joseph, uma falha bizonha.
e que todo mundo aqui falou e já aconteceu outra vez. Teve gol e que todo mundo aqui falou e já aconteceu outra vez. Teve gol contra, dos erros dele. O Moza não enxergou que quando entrou o Thiago há muito tempo não jogava, ele tinha que estar na área para ter um aproveitamento melhor. Aí veio o Moza falar, não, o time até que foi bem. Não foi não, o time foi mal. Entra Ayrton, mal, entra Claudinho, pior ainda. Um time que não produz o suficiente para vencer, se quer convencer, e até o Fábio agora está entrando numa fase assim muito ruim, não gerando aquilo que o clube tanto precisava. Não tem o Sobis, não tem o Fábio, o Manuel foi embora, e aí vem o extracampo. O Cruzeiro não ter encontrado uma solução para quitar uma dívida, sabendo que vai receber uma punição. Qual que é a alternativa? Vamos contratar na baseada. E sai para contratar na baseada jogadores que a gente nem sabe, até jogador que não está pronto. E a gente já ouviu sugestões, alternativas, como por exemplo, virando clube empresa, se faça aí a cota de 500 cotas de 1 milhão. Quem que vai investir hoje no Cruzeiro? Primeiro 500 cotas de 1 milhão, por exemplo, numa gestão que não gera credibilidade. Ninguém. Talvez você não consiga vender 5 cotas de 1 milhão. Então a solução passa no momento longe desse papo de clube empresa. Um clube que não cumpriu via presidência aquilo que prometeu, não paga salário em dia, problemas de funcionários com salários, jogadores. Então fica difícil, preocupa muito, a corda está apertando, a situação do Cruzeiro é muito complicada, tem que torcer para que quem chegar possa imprimir algo diferente. Ô, Júnior, eu só queria ter falado. Mas contra o Vasco foram 3 zagueiros, o Cruzeiro foi mas bem. não, Não, então, Joseph e o Everton. Em algum momento, é o que eu disse, mas para se transformar num método de jogo para todas as partidas, um deles, Panzi, tem que ajudar na saída de bola. Ô, Léo, eu só acho que a gente tá sempre colocando o erro no treinador. O Cruzeiro vai continuar trocando de treinador e o time vai ser esse, um time limitadíssimo, um time ruim, vamos falar a verdade. Um time que empata com o Goiás e a gente tenta valorizar um péssimo resultado, que o Cruzeiro perdeu 2 pontos. Um time que faz uma verdadeira pelada contra a Ponte Preta. E a gente coloca, nossa, mas que vitória. Foi um péssimo jogo contra a Ponte Preta. E aí o Cruzeiro tropeça e ganha um jogo, perde 2-3. As falhas individuais, tenho escutado, nossa, mais falha individual. É lógico que são limitadíssimos, eles vão falhar porque eles não têm qualidade. Então a falha individual, ela vai acontecer. E o pior de tudo, Léo, é o Cruzeiro indo ao mercado por conta do transfer ban e contratando uma baciada. O Cruzeiro que virou a filial dos reservas do América está virando a filial do CSA, montando uma baciada de jogadores de contratação sem ter dinheiro para pagar. É como eu estar devendo a CEMIG 3 meses e comprar um ar-condicionado para cada cômodo da minha casa. Como é que eu vou fazer para manter isso? Como que o Cruzeiro vai fazer para manter esse elenco inchado de jogador sem qualidade? Vai trocar o Mozart daqui 3 semanas, porque vai achar que o problema é o treinador. E Mas que não tá, pode sem nem passagem, tá daqui a fazendo um pouco bom trabalho. E não pode nem cobrar em certos sentidos, mas ele precisa enxergar e tem que ser cobrado nos erros dele, a limitação do time e da diretoria. Nós temos que cobrar de todo mundo, analisando o erro de cada qual. Não pode virar e imputar só a um lado, não. A diretoria tem os jogadores dentro da limitação técnica dos erros. Por exemplo, naquele lance do Joseph, se ele talvez fosse jogar de outra forma, e já era para ele ter aprendido. Eu não posso ir além daquilo que eu consigo fazer. Eu tenho que executar de outra forma. É o arroz com feijão, bola pro mato. Não. Aí quer inventar, quer fazer alguma outra coisa, não dá. A gente cara conhece joga o diferente, Joseph joga do América. sério. Sim, A mas gente ele sabia tem que que é entender isso. Ele tem que entender. Mas ele não joga mais que isso, Júnior. O Não, problema mas é quem que foi buscar o Joseph no América. Passo simples, ele não tem que ser titular. Agora, quando é ele e o Everton não está pronto, ali a escalação tinha que ter sido de outra forma, e é nesse quesito que eu falo da avaliação. Aí vem o Moza, por isso que tem que cobrar dele também. Coloca o Matheus Pereira, que tem errado, que toda vez que entra é rapazes. Não era ele a melhor alternativa, mantivesse o Felipe pelo lado esquerdo e colocasse o Adriano. Talvez fosse o simples. Então nós temos que cobrar tanto de um, quanto dos jogadores, quanto da diretoria, que está fazendo tanta coisa errada, que contratou 552 jogadores e nenhum resolve. Mas pro Felipe jogar de lateral esquerdo tem que ter 3 zagueiros. Ele não é lateral, ele é ala. Sim, mas ele estava fazendo essa função com 3 zagueiros. Sim, mas no caso, quando você tinha o Paulo, não numa situação dessa, e você pode, tendo um Adriano que pode estar ajudando para liberar o jogador. Agora, quando você coloca o Everton e Joseph, você compromete todo um sistema. Eu estava falando da mudança dentro do decorrer do jogo, e não como uma escalação inicial. Agora, é um Cruzeiro
que corre sério risco, e eu venho falando isso desde a época do Campeonato Mineiro. Com este time, não sobe. Eu achei ótima a metáfora, a comparação que o Panzi fez aqui, Manuel. Como que ele vai instalar ar-condicionado se ele não consegue pagar a CEMIG? Essa turma que o Cruzeiro está contratando agora, que podem sim, eu acho que o Rodolfo pode ajudar na zaga, se ele conseguir entrar em forma, se o Wellington nem não se machucar, talvez possa ajudar. Mas esses jogadores que estão chegando, qual a visão que eles estão tendo de um clube que está com salários atrasados, dificuldades financeiras, e para a turma que já está no clube esperando receber? Não é fácil fazer essa gestão, Emanuel. O Júnior Brasil, Edu Panzi, Léo Figueiredo, jogar no Cruzeiro ainda é uma grande honra para qualquer jogador, seja ele até da Série A. O jogador, às vezes, está lá no Nordeste, está no Ituano, lá no interior de São Paulo. Surge a oportunidade de vestir essa camisa mágica, essa camisa sagrada do Cruzeiro. E aí o jogador arrisca. Uma hora, de repente, ele acaba recebendo, vem algum dinheiro de não sei de onde que o Cruzeiro pode angariar recursos para seguir na sua toada. O que o presidente do Cruzeiro não pode, nesse momento, de maneira alguma, é o seguinte: olha, não vamos contratar mais ninguém para pagar os salários, para colocar os jogadores e funcionários em dia. Seria dar um tiro no pé, porque ele não pode fazer isso. Piora ainda mais a situação. Como você disse, como todos estão dizendo, é uma situação muito difícil, que exige compreensão, mas não há solução à vista. Um time de futebol da potência do Cruzeiro tem que viver de vitórias, e isso não está acontecendo há algum tempo, e dá a impressão até que a situação está piorando. Que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro.